Deixa o povo ir chegando, né? Ótimo. Deixa eu verificar se estamos online. Perfeito. Celular. Estamos já pelo Facebook, né, pela página do Buraco do Oráculo. Hoje, fazendo o nosso segundo encontro sendo poético, né? Uma ideia do grupo, junto com alguns sendo poetas, a gente fazer esse diálogo, essa conversa, baseada na sendo poesia, baseado nas nossas experiências, nas nossas vivências, né? Com essa linguagem que envolve vários mundos, como diz o próprio autor e percussor da cena poesia, nosso grande poeta Rai Lima. Né? Semana passada, a gente começou com o grupo Dia, lá do Rio Grande do Sul, parceiro já de longas datas, com um trabalho também já pautado na cena poesia, né? Misturando canções, versos, né? Interferências na comunidade em que atua, né? E para hoje a gente vai para o outro extremo do país, né? A gente sai do Rio Grande do Sul e vai para o Ceará, mas exatamente a cidade de Icapuí, né? Lá no litoral cearense, divisa com o Rio Grande do Norte, conversar com Flor do Sol, aqui representada na presença do Cleilton Paz, né? E estamos aqui, né, para conversar um pouco desses tempos de pandemia, cada um na sua casa, cada um longe, distante, mas próximo ligados pelos afetos, ligado pela vontade de sempre estar em estado sendo poético. Tudo bem, Cleiton? Eu, E Edson aí, seu Paulo, e a Aníbal? Lu Coelho do Buraco do Oráculo, né, que Olá. vamos conversar com isso. Lembrando que temos outros parceiros que estão acompanhando essa live, que estão interagindo com a gente. Uma boa noite para vocês aí do Buraco. É um prazer enorme estar conversando hoje com vocês sobre uma coisa tão especial para todos nós, né, que é a Poesia. Então, é um enorme prazer, uma satisfação imensa poder estar tendo essa conversa, representando hoje aqui o Grupo Flor do Sol, que é um grupo poético que iniciou desde 1990, né? Tem uma história com a poesia, uma caminhada, né, importante para todos os seus poetas e também para essa comunidade, onde ele realizou a maior parte dos seus trabalhos, que é uma comunidade de pescadores artesanais, a Praia da Redonda, formada por famílias de pescadores artesanais, agricultores familiares, e temos uma história de educação popular, tendo como poesia, né, como nossa forma, nosso modo de expressão e comunicação. Então, uma boa noite para vocês, né, para todos vocês. Aí tem uma coisa para começar, né, Lu? É Flor do Sol! É Flor do Sol! É Flor do Sol! É Flor do Sol! Essa foi uma marca registrada aí, desde os movimentos escambos, quando chegava a meninada das praias, né, chegava a gente em turma, né, aquela turma de meninos, aí o público sempre cantava isso, é Flor do Sol. É Flor do Sol! É Flor do Sol! Quando a gente ouviu isso na Praia da Redonda, né? A gente, nossa, como isso é simples, bonito e uma síntese, né? A síntese de um hino, né? A gente pensa, vamos fazer o hino de abertura de um grupo, da roda, né? Aquela letra que diga muitas coisas, aí o Flor do Sol vem só com o grito do Flor do Sol, né? E isso sendo poesia, né? Fazer síntese de coisas um ato sendo poético, né? Fazer uma síntese de uma anunciação, falando assim, quem está envolvido com fazer esse no poético terá a delicadeza e a simplicidade de fazer. É o buraco?
a gente pensando, é o primeiro grupo, talvez, de teatro que vai pensar em sistematizar, né? Sistematizar a poesia dentro da nossa linguagem. Mas o Flor do Sol foi a primeira que vivenciou, né? O primeiro grupo de teatro que vivenciou essa prática e ali, pequenos ainda, né? Nascendo quanto atores e nascendo já tão potente como a cenopoesia, né? Fala um pouquinho mais desse do início. Sim. O áudio ficou um pouquinho cortando, aí eu perdi. Ele está cortando, né? Não, só um pouquinho, mas deu para falar um pouco do início né, do Flor do Sol. Isso. Já que você falou do buraco, fez a sistematização, né, eu gostaria de agradecer, na verdade, aquele texto do Buraco 20 anos, né, aquela produção maravilhosa. Inclusive, eu fiz eu tive muito prazer, isso mesmo, maravilhoso. Vamos conversar hoje sobre. Pois então, eu peguei, não sei, vocês devem lembrar, né? Eu tive fiquei tão emocionado e sentido com vocês terem esse cuidado, né, de contar um pouco, falar um pouco sobre a sinopoesia, que eu peguei todos os textos de vocês e fico como uma resposta das minhas impressões sobre o que colocaram. Eu não sei se cheguei a mandar para todos, mas eu lembro que eu mandei para Edson, acho que para você, mandou. Sim. O Misael, né? Eu achei ficou muito muito rico, né? Muito forte, né? Eu vinha tentando fazer muitas coisas em termos de sistematização da sinopoesia do Flor do Sol. Na verdade, quase todos os trabalhos, meus trabalhos acadêmicos, né, na academia, ele traz um pouco da sinopoesia envolvido neles, desde a minha graduação até hoje, né, no doutorado. A graduação, na verdade, minha monografia de graduação de enfermagem são as de vida dos componentes do Flor do Sol para relatar um trabalho de educação popular em saúde a partir da sinopoesia. Então, já comecei lá, né, na graduação, a ter esse desejo, né, de dizer um pouco da sinopoesia, de contar um pouco da sinopoesia, que é muito necessário. E depois eu fiz uma outra pesquisa, essa daí eu acho que também encaminhei para vocês, que no mestrado, a minha dissertação de mestrado, se chamou Memorial da Redonda, Reinvenção e Luta na Produção da Saúde dos Povos do Mar. Então, eu vou contar a história dos povos do mar a partir do que o Flor do Sol contou. Aí a Flor do Sol conta redonda. E o Flor do Sol, ele tinha muitos atos sendo poéticos, né? Fez muitas intervenções a partir das histórias de Redonda, as histórias dos pescadores, do início, né, das primeiras famílias que ocuparam a comunidade, da questão da pesca predatória, a questão da luta contra a pesca predatória, por uma pesca sustentável. O Flor do Sol viveu essas histórias, o que a comunidade ia sofrendo, ia passando em termos de enfrentamento, de lutas. O Flor do Sol entrava com sua sinopoesia, né? Dizia com sua sinopoesia a história desse povo. Então, se a gente for fazer um mapeamento das peças, né? Dos textos, das apresentações, né? Dos projetos, ele traz na verdade, conta a luta de um povo, de uma comunidade por seus direitos, por saúde, por educação, né? por uma qualidade de vida, por um meio ambiente sustentável, sem um turismo invasor, sem a destruição das dunas, do mar. E o Flor do Sol esteve nessas lutas a partir de sua sinopoesia, né? E isso é que torna forte a história do Flor do Sol, porque ela se confunde com as próprias lutas do lugar, né? Uma experiência que tem essa característica, né, de estar
imensamente envolvida nas lutas do lugar, a partir da poesia. Eu lembro, Edson, que, e Lu, que a comunidade Redonda enfrentou uma luta muito grande contra a especulação imobiliária na comunidade, porque um grupo de estrangeiros, um grupo de arquitetos e pessoas influentes, estrangeiros, portugueses, né, e outros europeus, se disseram donos das dunas de Redonda, donos da praia, né, donos da parte mais da característica do lugar, que eram as falésias, as dunas, e estava tudo documentado, uma coisa já muito avançada para construir um grande resort, um hotel, algo luxuoso para o turismo estrangeiro. E a nossa luta, eu lembro, foi toda pautada, isso que é importante, pela poesia. A gente, no dia da audiência, pública, com a comunidade, com os vereadores, com o prefeito, com representantes das instituições, para justamente fechar esse projeto, porque se dizia que era uma coisa muito importante para o desenvolvimento. Aí nós entramos com uma poesia, entramos com um poema, assim, aquela intervenção mesmo, desafio de repente, né? Eles não estavam esperando, a mesa não estava esperando as autoridades, e a gente chegou, né, com a nossa característica do Fogo do Sol, que é com a argila, com as salsas, né, utilizando os recursos da comunidade, e a gente fez um poema, acho que esse poema era do Agostinho Neto, que foi um poema que a gente tinha feito antes na emancipação do município, com a direção de Júnior e de Rai, os espetáculos de emancipação, que eram grandes cortejos, né, da emancipação de Capuí. A gente fazia cortejos de 6 quilômetros, de 10 quilômetros, e com músicas, com poesia, e o povo atrás, e muitos desses poemas ficaram, o Flor do Sol continuou, né, fazendo, mesmo passando o período da Semana Cultural do município, o Flor do Sol incorporava os poemas no seu repertório e utilizava, assim, estrategicamente, momentos oportunos, né, que quando tinha algo assim. E o poema era muito forte, falava dessa terra que é nossa, a terra que nós queremos. Não basta que seja pura e justa a nossa causa, é necessário que a pureza e a justiça existam dentro de nós. E falava das tramas, né, das tramas dos opressores. E foi muito forte aquele momento, assim, em termos de luta pela questão do lugar. E a partir dali, né, se criou uma rede de apoios para essa luta da comunidade. Entrou a Universidade Federal, os órgãos ambientais do Estado puderam entrar na luta e a gente conseguiu vencer essa batalha contra grupos muito poderosos, de uma comunidade pequena, de grupo de pescadores que não tinham, muitos já estavam convencidos de que era bom para o lugar, esse grande empreendimento ia gerar emprego, aqueles mesmos discursos, né, desses projetos de desenvolvimento, e a gente conseguiu unir pessoas, sensibilizar, né, em torno de uma outra proposta, em que a comunidade fosse protagonista, em que a comunidade pudesse ser escutada em suas necessidades, não essa forma invasora. E até hoje, né, mantém-se lá as dunas entre Redonda e Ponta Grossa. A luta depois era de ser uma área de preservação ambiental, que ainda não foi consolidada, mas que o Flor do Sol, a partir da poesia, eu gostaria só de trazer esse momento que eu lembrei agora, dessa audiência pública, né? Dessa audiência pública, o quanto a poesia ela empoderou, a questão do empoderamento, porque que voz nós teríamos, né? Eu penso assim, que voz aqueles jovens, adolescentes, né? Crianças, que voz nós teríamos numa audiência de autoridades, uma grande audiência pública, a não ser por meio da poesia, porque nós entramos, não espalhamos espaço, nem microfone, chegou com os tambores e interferimos nas falas. E não teve mais quem apagasse, abafasse o nosso som, a nossa voz. E a gente subiu na mesa, subiu nas cadeiras e proclamava o poema, né, lá para as pessoas presentes naquele momento.
e até as autoridades. E aquilo ficou muito forte porque os opressores sentiram um certo medo, um certo receio da força da comunidade, que a comunidade existiam resistências no lugar. Não era só aquele apoio, vai ter que trazer emprego para nós somos coitadinhos, nós somos pescadores, nós não temos mais nada, mas sentiam que existia um outro lado, né? O lado da resistência que estava ali presente e que o Flor do Sol foi essa voz, a voz da resistência. Uhum. Então, a sinopoesia, para nós, eu acho que a sinopoesia, em todos os contextos, ela vai assumir suas particularidades, suas singularidades. Para nós, eu costumo enfatizar isso, que ela assumiu, né, por muito tempo essa identidade com as lutas do lugar, com as lutas de Redonda, com as lutas da comunidade, com essas lutas por uma vida melhor. Essa, assim, é um pouco do resumo do que é a sinopoesia do Flor do Sol, né? Aqui do outro lado do país. O grupo, o Flor do Sol, ele já nasce dentro dessa expressão senopoética, né? A Josi comenta que nasce na senopoesia, tanto na vida cultural quanto na vida política, na luta comunitária, né? Então, é importante dizer que eram crianças, não eram nem jovens, né? Que se envolvem e tomam pertencimento de uma questões relacionadas à identidade, ao território, né? E encontram a senopoesia como um veículo, né, de trabalho, um veículo de atuação, né? Isso. A senopoesia, desculpa, cortei. Não, isso mesmo. Estava só fazendo uma reflexão em cima da sua fala, né? Uhum. Essa questão da identidade, da diferença, foi algo que também o Flor do Sol contou muito no seu percurso, porque se valorizou muito os elementos de Redonda, os elementos de Capuí, né? Ele pôde dar uma certa visibilidade para outros lugares, para outros povos, né? Para outros estados, outras cidades, trazia-se ali os referenciais do nosso lugar, né? A nossa diferença, que tínhamos diferença. Então, aquela ideia, por exemplo, a gente pensou aquele espetáculo com as areias das falésias, que vocês viram um pouco no primeiro encontro senopoético aqui, em Redonda. A gente, na verdade, nós queríamos fazer um ritual senopoético. A gente sempre faz esses rituais senopoéticos na ponte. A ponte é a pedra ali aqui de Redonda. E a gente fazia isso de uma forma muito espontânea, assim, estávamos lá brincando teatro, como se dizia aqui, a gente dizia brincar o teatro, né? Vamos brincar de teatro, vamos brincar. Aí a meninada descia para a praia, corria para a ponte, e lá a gente ficava no processo criativo, pegava argila, brincava de se pintar, e aquelas salsas, né, que são aqueles matos que nascem na beira da praia, aquela vegetação. A gente tirava alguns pedaços, fazia colares das salsas, né? E ficava brincando com aqueles recursos. E, de repente, a gente chegou a gente foi fazer um espetáculo senopoético, e o nome era Ciranda do Manguezal. Era uma proposta de trabalhar sobre o manguezal, cuidado com o mangue, a preservação, porque aqui nós vivemos um problema muito sério, que foi a carcinicultura, ainda está muito forte, que é a criação de camarão em cativeiro, e eles utilizam muitos produtos químicos que destroem todo o manguezal onde a carcinicultura é instalada. É um problema seríssimo ambiental. E nós recebemos uma proposta do Instituto Terramar, que era uma ONG ambiental aqui do Ceará, de levar um espetáculo, né, sobre essa história, sobre a importância e a valorização do mangue, né? O mangue, o que ele tem de bom para o ecossistema e do equilíbrio para as espécies. E a gente, assim, a gente conversando, aí navegantes disse assim,
a gente pode utilizar o que a gente já faz aqui, essa ideia que a gente tem das argilas e das salsas, é o manguezal. A gente pode fazer um gesto saindo das locas, saindo, assim, uma dramaticidade que fosse os camarões entrando nos espaços, entre as plantas, e a gente criou um movimento gestual, né, de mangue com as salsas e com a argila, e esse espetáculo surgiu, chamado Ciranda do Manguezal. E ficou como também uma outra marca do Flor do Sol. Vários cantos, a gente teve esse trabalho de levar argila, de levar areia, de levar esses elementos e assim, e impactava, né? A gente fez, eu lembro de um espetáculo belíssimo que a gente fez em Olinda. A gente levou para Recife, né? E a Ciranda do Manguezal, e a gente antes de entrar, todo mundo começou a se pintar com as argilas e colocar no corpo, né, a lama, e a gente fez um espetáculo assim que juntou uma multidão nas ladeiras de Olinda, e as pessoas ficaram muito emocionadas com essa intervenção. Eu vi essa participação de vocês, não a de Olinda, mas a de Recife, na Praça do Carmo. Nesse mesmo ano, a gente se cruzou, posso dizer assim, foi a primeira vez que a gente foi ao Festival de Pernambuco, organizado pelo MTP, né, pessoal do Movimento de Teatro Popular de Pernambuco, isso 2004 ou 2005, não vou lembrar bem o ano, mas tem por aí, né? E a gente conheceu vocês, viu a apresentação. Não era esse espetáculo, era outro, era falava da televisão. Sim, o Brincando de Verdade. Isso, Gritando Liberdade. Mas mesmo assim, tinha uma estética, tinha um jeito de encenar e de estar em cena que nos surpreendeu muito, né? Enquanto a gente se pautava em outras manifestações, em outras referências, na Páscoa, no grotesco, na comédia dell'arte, né? Aquilo para a gente, ao ver vocês, nos surpreende muito, né? Porque tinha uma dinâmica, tinha um jeito diferente, né? E eram jovens, eram crianças, por exemplo, né? O nome de Júnior Santos, de Railina, começava a ecoar para a gente não tinha tantos contatos assim, vamos conhecer pessoalmente anos depois, né? Mas ficou bem marcado esse cruzamento de histórias, né, no Festival de Recife, né? Poxa, um grupo que é lá do interior do Ceará, formado por meninos, né, com uma potência, com um discurso tão forte, né, e ao mesmo tempo tão bonito de ver, né? Porque era muito verdadeiro aquilo que vocês faziam. Vocês viram. Então, eu acho que foi nesse período, eu acredito que tenha sido nesse mesmo período que a gente apresentou em Recife. Também a gente levou um outro espetáculo para Olinda. Né? Eu acho que deve ter sido nesse momento mesmo. O Brincando de Verdade o Brincando de Verdade é belíssimo, né? Um texto de Vera e Júnior. E a gente teve uma direção de Hélio Júnior, com as cantigas de roda, e também foi uma marca do Flor do Sol, que esse espetáculo a gente apresentou por muitos e muitos anos, muitas e muitas vezes, em diversos lugares, em diversos espaços, e sempre o público entrava para brincar de roda, sempre o público queria fazer a ciranda, dançar, e relembrava e queria cantar com o grupo, as cantigas que traziam da infância, e se emocionavam com as lembranças da infância. E nós estávamos com uma geração do grupo de pessoas, de uma meninada, dos adolescentes, muito potente, né? Uma geração muito potente da comunidade, e que, assim, o espetáculo caiu assim como uma luva para eles, né? Aquela alegria, umas 16 crianças, 17 adolescentes, todos pintados, e ficava aquelas vozes infantis imensas, né? De muita menina brincando, pulando, e ficou muito verdadeiro. Aí
Aí o nome Brincando de Verdade realmente fazia jus, porque era brincando de verdade, né? Era uma brincadeira de verdade, aquela brincadeira. Foi, né? Verdade. Agora Milton, acho que só um ajuste. Eu acho que teu áudio está um pouco alto. Você tem um fone fácil? Talvez se você colocar um fone, porque está ouvindo a voz da gente, quando a gente fala, está replicando, não está ficando um eco. Certo, eu vou pegar um fone. nossa, também, tá? Não, é o dele. Então, Pega o fone aí, a gente continua. Vou pegar aqui o fone, então. Pode ser? Pode ser. Pode. Enquanto isso, a gente lê o comentário da Josi, né? Tá. A Josi fala que o impacto da poesia na fala e verso das crianças no cenário natural, a potência é impressionante. Parecia que as crianças é que faziam o papel de aconselhadoras das questões comunitárias. Uma espécie de Senado mirim. E a comunidade via aquilo como uma seriedade surpreendente. Acho que é um pouco disso, de você dar voz, dar papel a quem realmente pertence àquela localidade, àquele entorno, né? É diferente de quando você vai com um discurso pronto, mesmo que seja uma apresentação, um jogral pronto, né? E tenta colocar aquilo como um lugar para uma água, assim. Agora, quando aquilo emerge do próprio território, da própria localidade, isso tem uma outra força. Quando Cleiton fala de que eles brincavam, né? E eram crianças e faziam aquilo não tinha uma pretensão, né? Eram brincadeiras, e chegava para eles dessa forma. E é dessa forma que deve ser mesmo o aprendizado de qualquer coisa com criança, né? Você trabalhar teatro, yoga ou poesia, você não vai trabalhar os conceitos daquilo, você vai trabalhar primeiramente brincando, os conceitos vão chegando, né? Através da brincadeira, através desse mundo, como a criança lida com ele, né? Uhum. Então, e é por isso, talvez, que ele permaneça até hoje, né? Sim. Jadiel, que está dando o retorno para a gente aí, melhorou o eco. Oi, agora sim. Agora Claro que isso melhorou total. São ajustes que a gente vai fazendo, porque são tecnologias, por mais que a gente, sei lá, saiba mexer, saiba fazer live e tudo mais, né? Ainda é um lugar que a gente não tem tanta prática assim, né? Então, se lançar também o desafio de fazer esses encontros, de permanecer numa perspectiva da gente também não ficar tão isolados assim, né? Então, assim, a gente tem como hábito, pelo menos uma vez por dia, ligar para um amigo, ligar para alguém que a gente acha que está um pouco distante, né? Para a gente não se isolar tanto nesse mundo. E também isso, a palavra, né? A conversa, uma boa conversa é um ato, é uma questão de saúde, né? Então, com certeza. Esses encontros sendo poéticos, e é legal, porque está conversando a gente com o Cleilton e o Flor de Sol, e quem está acompanhando também são todas as companheiras e companheiros também que sabem da Sinopoesia, que trabalharam, que tem toda essa dedicação a essa forma de se colocar presente na história, se presente na educação, no teatro e na saúde, né? Você fala uma coisa interessante, que é quando a Josi reforça da questão do cenário, daquilo que vocês pegavam como elementos, que é uma questão ritualística, né? Na live passada, na conversa passada com o Grupo Tia, a gente comentou muito sobre isso, sobre essa questão do rito, né? Acho que quando a vida se coloca em rito, ela te dá uma outra perspectiva de qualidade, uma outra perspectiva de interação com aquilo que você deseja, né? Você ritualizar os seus atos, isso faz com que você tenha uma construção mais dinâmica, né? O próprio Buraco, quando foi construir os seus espetáculos, né? Ele começou a ritualizar, a fazer o rito de chegada,
o rito de ensaio, o rito de preparação, né? Ritos de todas as formas, como eu digo. Desde você se desligar, desde você se desligar do momento atual, de deixar aquilo que você estava trazendo com você para fora e se dedicar a tal momento, até o rito mesmo de fazer uma união maior. Lembro bem que a gente fez uma coisa bem interessante quando nos reagrupamos em torno das pessoas que hoje estão presentes no grupo, que a gente fez um rito de lava-pés. Cada um foi lavar o pé do outro e da outra, né? E ao mesmo tempo, enquanto lavava, também declamava um poema, também falava, chamava para dentro desse universo sendo poético, né? E aquilo ficou muito marcado na gente, né? A gente fez esse rito, né? Então, ritualizar a vida é importante, né? No seu texto que você compartilhou aqui, né? O convite do Tangará. Virou livro. Você começa o texto, né, já trazendo essa questão mítica, né? Que antes do pensamento ele ser filosófico, científico, ele é explicado através dos mitos, né? Nesse dizer, nesse arranjo rizomático. Eu achei bem interessante. E é isso, o caminho. Porque, Lu, quando a gente voltando, vai... mas... Tá ouvindo? Sim, sim, pode falar, estamos ouvindo. É eu que saio, às vezes, do vídeo e volto. É que o Edu tá ali, mãe, quero comer o negócio. Eu não deixo de ser mãe durante a live, né? A vida nossa, o nosso universo, os nossos universos se reduziram às nossas casas, né? Porque todo o trabalho, tudo que a gente vai ter em casa. Não é? E aí, como a gente estava falando... Não dá para ignorar isso. Não faria sentido parar tudo, porque agora a gente não respira, não passa por aqui, porque a gente está fazendo uma live, né? Então, a gente vai abraçando. Assim como... Nossos ritos, eu lembro, assim, os ensaios, os encontros do Flor do Sol sempre se deram muito na praia, ali na falésia, e a gente tinha esses momentos de rituais, assim, muito forte, assim, nas vivências do grupo. A questão do toque da água, a gente se utilizava muito disso. Os banhos de mar coletivo, a gente criava brincadeiras de jogos, né, de voz, de cena, com o mar, com a pedra, né? Um subia lá numa pedra, o outro corria para dentro da água, e aquela brincadeira com a natureza, aquele envolvimento, fazia o nosso ritual, né? Um ritual... a natureza, o meio ambiente, não era somente um cenário, mas ele compunha a própria cenopoesia do grupo, né? Estava lá, não como pano de fundo, mas interagindo, né? Eu não sei se você, assim, lá no segundo encontro cenopoético, lá em Mataraca, a gente teve aquele momento no manguezal, né? Em que entramos no mangue e na lama, e aí Rai guiando, aí dizia, vejam como eles andam diferente, que jeito estranho de andar, né? Porque a gente foi encontrando meios de caminhar dentro da lama, de poder pisar sem se cortar, de poder atravessar as raízes profundas, aquelas raízes longas, e de uma forma que pudesse chegar, né, ao nosso destino, e a gente foi improvisando forma de andar. E Rai dizia, veja que pessoas, que jeito estranho que eles têm de andar. Era isso justamente que eu estava refletindo, assim, que tem um autor da educação popular, que é Carlos Rodrigues Brandão, né, que ele fez um texto, acho que o nome é O Voo da Arara Azul, o nome desse livro, em que ele traz um termo que ele chama de autobiografia natural. A autobiografia natural seria uma forma de contar as nossas vidas em que o ambiente, né, o meio ambiente, ele não é apenas pano de fundo, ele não é apenas um cenário, mas ele molda
interagem com a gente, moldando a nossa forma de existir no mundo, a nossa forma de ser, né? E quando estávamos dentro daquele manguezal, o nosso andar, né, a nossa gestualidade se adequava ao que ele impunha de limites, de desafios, né, para os cenopoetas naquele momento. E os rituais cenopoéticos, eles assumem essa importância do que temos naquele momento, do ambiente onde estamos, do ambiente natural onde estamos inseridos, né? Isso torna muito viva a presença do universo, a presença da natureza. Inclusive o Flor do Sol chamava isso já de ritual. Não sei se Rai já tinha nesse período, ele já tinha classificado, ele já tinha feito aquelas modalidades, já tinha pensado um pouco nas modalidades senopoéticas, incluindo o ritual senopoético, cortejo senopoético, mas a gente chama o espontaneamente, eu acho que por influência de Rai, a gente dizia, vamos fazer um ritual, vamos brincar de ritual, assim, algo que compunha o fazer do grupo cotidianamente, né? Assim, não era uma técnica que a gente, entendeu? Uma técnica que a gente buscou aprimorar, ou que estudou para aquilo, ou que a gente foi buscar de uma forma profissional. Não se deu dessa forma, se deu de uma maneira. A Rai tinha essa clareza da potência da sinopoesia, e nós vivíamos, experienciávamos como jovens, crianças e adolescentes que estavam descobrindo a vida. E a gente ia se apropriando dessas questões, desses termos, de uma forma, como eu posso dizer, não natural, ou espontânea, ou brincante, ou prazerosa, não em forma de, assim, como fosse um estudar. O Grupo Flor do Sol estudava os textos, assim, no poesia. A gente fazia isso algumas vezes, né, esses estudos, esses encontros, pegava alguns textos e ia fazer leituras coletivas. A gente teve, na verdade, muita vivência e muita experiência prática de inventar, com a questão inventiva, de criar, de testar, né, de ver como ficava e querer já levar para o público, para a roda da comunidade, porque quando a gente ensaiava na comunidade, assim, na rua, aí a gente, naquele momento ali entre os coqueiros, a gente criava coisas muito interessantes, né? Um subia no coqueiro e dizia lá o seu texto, fazia um poema, aí ali aí também se interrompia, não tinha continuidade, depois sentava, depois fazia outra coisa. Era um pouco dessa Oi? Não tinha, a Lúcia vai falando que não tinha uma delimitação de espaço. Você falando... Existia uma descontinuidade, na verdade, não existia assim assim, uma coisa... eu acho que era uma organização assim, linear, de início, meio e fim, algo que pudesse a gente... Por isso que a gente tem, quando vai fazer a memória do que o grupo já produziu, tem dificuldade de descrever tudo, porque aconteceram muitas coisas que foram uma vez só, que foram únicas, que não ficaram assim registradas ou mapeadas por alguma coisa. Aqui ou lá alguém lembra e cita aquilo que aconteceu, que foi uma intervenção importante, né? Né? Que é a forma da senopoesia, né? Antes, você falando do Rai, o Rai Lima, acho que é o grande pensador, né, senopoético, né? E aí, um pouco antes da gente começar a nossa conversa, eu estava pensando, pô, como é que a gente pode falar quem é o Rai Lima? Para mim, o Rai Lima hoje é um cara que você, em meia hora de conversa, vai surgir um universo de possibilidades. É um cara, um provocador que, em uma conversa, em uma cantiga, em seus elementos, faz surgir um universo de possibilidades. E aí você percebe que esse universo de possibilidades são seus. Estava em você. Não é ele que não é ele que fala isso, não é?
ele não é uma provocação de coisas que ele está te dando, que ele está orientando, que ele vai dar o caminho. Não, ele te coloca num lugar que você, daqui a pouco, quando você toma contato com toda a produção, com aquilo que ele produz, com aquilo que ele te impulsionou, com uma cantiga, uma fala, uma palavra, um verso, assim, uma imagem que ele te coloca, daqui a pouco você vê que tem um universo de coisas ao seu redor. E aí, quando você vai olhar, aquelas coisas são suas, não eram deles, né? Então, isso é o grande papel, acho que nosso de educador, né? E acho que o Flor do Sol é o grande exemplo disso, né? Nada foi construído, era o Rai que colocou para vocês e vocês seguiram, foram vocês que foram produzindo e foram criando, né? Claro que aí tem a mão dos mestres, né? Rai, Júnior, né? Vera, né? Que ali eles, acho que o papel do mestre, esses mestres e mestras que você tem, são muito isso, né? Eles estão ali para te colocar na percepção do mundo que eles apresentam. Acho que nós fomos... Rai é muito profundo, né? Assim, nós fomos muito privilegiados, na verdade, pelo encontro com essas pessoas, né? Com esses mestres. Nós nos encontramos com esses mestres na vida e as nossas vidas, elas foram transformadas, na verdade, né? A Cenopoesia chegou até o Flor do Sol, assim, algo com a força do universo, né? Todas as energias confluíram para que a Cenopoesia chegasse ao Flor do Sol. Ninguém na comunidade tinha essa percepção de ir atrás da arte, de sair do lugar, de viajar, estudar arte em Fortaleza ou em alguma outra capital, de buscar. A gente não tinha, né, não passava muito por aí. E, de repente, Rai chega à Redonda e convida, né, nas escolas, as crianças e da escola, os adolescentes, para um teatro na praia. Até o teatro era desconhecido para a gente, né? O que teatro? O que é isso? Vai fazer o quê, meu Deus? O que é isso? Aí todo mundo foi mais por curiosidade, assim. Aí era o quê? Uns 70 meninos e meninas, assim, na praia. Aí Rai veio com os poemas, né? E foi recitando alguns poemas, a gente achando engraçado, aí uns achavam que Rai era um pouco louco, meu Deus, esse homem é louco, não sei o quê, e ficava brincando com as meninas, fazendo assim, com o corpo, mandando entrar e dizer alguma coisa, todo mundo ia, e nós, um monte de crianças tímidas, né? Assim, querendo se esconder, querendo sair daquele momento ali, e foram ficando pessoas que foram se apaixonando pela Cenopoesia. E, assim, e o grupo Flor do Sol foi surgindo já com a Cenopoesia. Os textos e espetáculos teatrais, assim, com um enredo, com uma narrativa, com personagens, a gente veio fazer muito tempo depois, a gente foi pensar, né, já em produzir, em encenar um texto teatral. E aí, porque a gente dizia, vocês vão apresentar o quê? Eu pensava, vocês vão apresentar o quê? Aí a gente só sabia dizer, Cenopoesia. Vocês vão apresentar o quê? Cenopoesia. Aí para nós, a arte era Cenopoesia, né? Não tinha outra coisa. Mas era sempre a gente fazia umas certas costuras que ficava muito única, assim, era uma costura que não mostrava sua costura. A gente tinha alguns roteiros, pegava um poema do Rai, né, um poema que a gente tinha aprendido na escola, e com uma música, e a gente, em grupo, no coletivo, onde dizia assim, era bom a gente cantar essa música, porque toca o tambor, e entra e gira, e roda, e dando as ideias dessa forma, e a gente montando. Quando a gente achava que estava bom, assim, na nossa percepção, né, a gente chamava que tinha uma cenopoesia para apresentar. Mas essa história de ensaiar a cenopoesia é sempre problemática, né? Assim, a gente for ler Rai, né, for ler os textos de Rai é muito profundo, aí a gente tem até dificuldade, às vezes, de entender. A gente for
Inclusive, Rai falando, né? A gente às vezes se perde, meu Deus, onde é que Rai já está nesse momento, né? Foi que ele já subiu, em que... E, e essa história de ensaiar sendo poesia é uma coisa muito problemática, porque nunca é um ensaio mesmo. Eu lembro que quando a gente ia querer... Sendo poesia, você vive, né? Você não vive, justamente. Se não viver, não é sendo poesia, não existe o ensaio. Era tanto que a gente tomava muito carão quando fazia assim uma coisa meio que por fazer, meio assim, estando disperso, aí a gente vamos ensaiar, menina, a gente dizia assim, na hora eu faço, Rai, na hora eu faço. Aí não existia isso de na hora fazer. Ou você vivia naquele momento, ou não eu não fazia. O momento, eu lembro quando ele tem um poema que diz assim, o tempo de ser já é, ele diz, tem um poema que diz assim, o tempo de ser já é. Eu lembro desses momentos, né? Quando o tempo de ser já é, sendo poesia, não existia outro tempo, não existia aquela apresentação que ia se fazer. Tinha que ser ali, sendo poesia. E a gente tomava assim uma chamada de atenção, porque assim ficava um pouquinho, sabe? Na hora eu sei, Rai, na hora eu sei, na hora não, a hora é agora. Então, sendo poesia é viver, é fazer aquele momento, e sendo poesia não se importa, assim, quem está, quantidade, questão de quantidade, porque às vezes estava só a gente, só o grupo, as pedras, o mar, mas era vivendo assim no poesia, às vezes não existia nem público, né, no momento não existia nem os espectadores, porque estavam as pedras, as falésias, o grupo Flor do Sol e Rai. Então, a sinopoesia era entre nós e a natureza, em muitos momentos, né? E a gente dava o nome disso ensaio, porque pegou uma questão tradicional de chamar isso de ensaio, mas eram sendo poesias que cada momento era diferente, né? E a gente foi vendo que depois, né, já que fomos amadurecendo os estudos, fomos ficando mais adultos, é que a gente vai tomar pé e compreender a potência dessa linguagem que estávamos em que estávamos tomados, inseridos em nossa vida muito depois, né? E o Flor do Sol, ele levou, né? Eu lembro quando a gente fez um intercâmbio na Itália, nós fizemos um intercâmbio na Itália, acho que em 2004. Em 2004 o grupo passou um mês na Itália fazendo intercâmbio com outros jovens italianos, da cultura nordestina, da cultura do Ceará, e aí eles perguntaram o que é que o Flor do Sol poderia oferecer para intercambiar, para trocar, e aí nós não tivemos dúvida, nós vamos com Sendo Poesias, o Flor do Sol vai levar Sendo Poesias. E nós fizemos um mês de Sendo Poesia todos os dias, sendo poesia nas praças. Nós tínhamos muitas praças, parques, né, os parques onde se encontravam. Aí a gente era sempre sendo poesia. E foi assim, a gente pegou... Eles queriam temas que falassem da América Latina. Sempre a gente, assim, tem um roteiro, eu gostava muito de fazer isso, de ter um roteiro, eu era muito... Ainda sou muito organizado, né? Eu gosto dessa organização. Fundamental, né? Eu gosto dessa organização, assim, de ter o roteiro, de saber as entradas. Eu gosto muito disso, assim, bem organizado. Aí quando tem um tema assim, eu quero que vocês tragam coisas sobre a América Latina, a luta da América Latina, questão da colonização, como o grupo vai trazer isso. E a gente pensou em vários roteiros. Esses roteiros foram apresentados de diversas formas, né? Porque a gente estava no espaço, aí dizia assim, não vai dar para a gente fazer aqui não sei o quê. E era uma outra cultura, uma outra realidade. O barulho, às vezes, assustava, o toque dos tambores ficava um pouco assustado, assim, as pessoas queriam se afastar, né? Queriam se distanciar, assim, aquele som. Aí perguntava, é o Carnaval do Brasil? É o Carnaval do Brasil? Né? brasilianos no Carnaval. E a gente chegando com a Sendo Poesia. Aí o pessoal da organização dizia, qual o espetáculo de vocês? Aí dizia Sendo Poesia.
Aí todos, aí sim, é porque é sendo poesia, mas aí cada um vai ser diferente. Não vai, é só sendo poesia, mas é tudo diferente. Todos os dias vão ser diferentes. Aí a gente achar interessante essa história da sendo, para a gente, sendo poesia, era uma possibilidade de criar, de estar livre para criar em cima determinados, né, de já determinadas propostas. Ah, é questão ambiental, vamos fazer uma sinopoesia. É a questão da América Latina, vamos fazer uma sinopoesia. Ela nos dava essa liberdade, essa garantia que saía, que o conteúdo sairia, a proposta sairia, porque é ampla as possibilidades da sinopoesia. Então, ninguém ficar preocupado, porque assim, a sinopoesia não tem personagem, né? Tem a chama até do sujeito lírico, né? O sujeito lírico que está lá, e os sinopoetas, eles dão corpo aos sujeitos líricos. Então, não tinha aquela... como é, Lu? Que no teatro é o coro e o corifeu, né? Isso. O que eu achei essa liberdade... Achei interessante você numa fala que você diz sobre o roteiro, que o roteiro ele te ajudou a vocês a organizar, né? Ele vem para ajudar e define uma entrada, mais ou menos uma saída, sabe o que vai acontecer. E a gente, enquanto grupo de teatro, o roteiro ele foi o contrário. O roteiro nos ajuda a ter mais liberdade. Porque a gente, enquanto teatro, acostumada a saber exatamente, né, o que vai fazer, a controlar tudo. E assim, se você não pisa naquele momento, no lugar certo, a luz não acendeu, o cara já era o caos, né? Então, como lidar com essa liberdade, né? Então, quando a gente começou antes a gente pensava em pegar o texto do Rai e transformar num espetáculo e numa dramaturgia, né, de teatro. E aí aquilo não ia. Então, quando a gente encarou o roteiro, qual que é o roteiro do buraco para esse texto que a gente quer fazer um teatro, né? E aí a coisa aconteceu. A liberdade foi. Então, quer dizer, a gente está ouvindo aqui uma mesma atuação, uma mesma possibilidade, que é o roteiro, mas vivenciado de dinâmica diferente. Para vocês traz uma organização e para a gente é o caos, ele traz a liberdade, né? Quer dizer, não há uma fórmula, né? Não existe, eu vou fazer, vou pegar aquilo, repetir exatamente como você aplicar na gente. Não há, porque é esse estado, né? O estado está acontecendo agora. Como interessante. Mais do que... como nossa só reforçando assim o que o Lu falou, Edson. Tá ouvindo? Sim. Sim, só reforçando aí o que o Lu falou, essa história muito interessante, essa reflexão, porque para nós que vimos dos rituais na praia, dos rituais com o mar, o roteiro seria a possibilidade do norte, né? Do norte para poder tantos fluxos, tantas energias, a gente poder situar e não ficar algo que não fosse inteligível para as pessoas naquele momento, e ela faz o contraponto com a história, para se ver, assim, como, a depender dos contextos, a gente não pode fixar, é por isso que uma escrita sobre a sinopoesia, né, é muito complicada, assim, é problemática já de início, a gente quer classificar, né, dizer assim, um roteiro é assim, tem parte disso para ser aquilo, e aqui a gente já percebe o quanto ele diverge a depender da experiência, né, por Flor do Sol, o roteiro chegou como uma possibilidade, para o buraco como outra possibilidade, e isso acho que é uma das preocupações, assim, sobre uma escrita sobre a sinopoesia. Eu até tentei escrever um texto, acho que eu mandei para alguns, mesmo com essa dificuldade de fazer porque a língua é muito limitada, né? A língua tem suas limitações. Sabe? Quando a gente escreve, materializa ali, fixa um determinado ponto de vista, que é do momento, ele fica fixo, né? E acaba que sendo um problema depois, a depender da leitura e do contexto. Então, uma escrita sobre a sinopoesia, ela tem essa dificuldade, porque a gente pensa um momento a partir de uma experiência e acaba que tentando generalizar.
eu acho que o importante é dizer a experiência, né, de como se partiu daquilo, como aconteceu, o lugar, contextualizar, para poder ter uma compreensão, né, e não generalizar para todas as realidades. É uma possibilidade de a gente poder estar escrevendo sobre a xenopoesia, né, sem cair nas armadilhas, né, de uma escrita que possa realmente ser que não é xenopoesia. Eu acho que Rai tem muito essa preocupação, né, da xenopoesia, ela ser dessa leitura, dessa escrita rígida e dessa ciência opressora, né, desse modo, dessa linguagem que manipula, capturar a xenopoesia. Fazer. Oi? Jeito certo de fazer, né? Entre aspas. Capturar a xenopoesia e essa sede por conceituação e por definição acabar fazendo com que a xenopoesia ela se renda, né, a esse modo opressor de conhecimento, né, que a ciência hegemônica apresenta. E a xenopoesia ela não carece, eu acho que o que Rai diz é isso, que a xenopoesia ela não carece de explicações, ela não tem essa necessidade. Nós é que temos Sim, algumas necessidades, né? Eu gosto Eu queria voltar lá ao texto que tem lá. Mais do que uma força artística ou estética, xenopoesia é um modo de ser, de pensar, de sentir, de agir, em que múltiplas linguagens se acolhem e se empenham em comunicar, em nos conectar ao outro, a nós mesmos, aos ancestrais, ao sagrado, ao universo, cumprindo sua vocação polifônica. Nos diferentes contextos de vida. Só dá para explicar Só dá para explicar xenopoesia com poesia. A partir da forma em que ela se manifesta. Porque como os nossos roteiros, os nossos escritos, eles nos servem de guia até um determinado ponto, né? A ideia, como se falava muito dentro do Nísio da Silveira, o programa é não ter programa, né? Então, assim, a ideia era desvirtuar isso, né? Claro que você passa por uma primeira ideia, que é o de se colocar em determinado espaço, no nosso caso, na rua, né? Com algo que você vá dizer o caminho, que você vá te colocar numa situação. Mas essa situação ela só será dada no momento vivido, né? Num ato experienciado, né? Num ato experienciado, né? A poesia é experiência. Aí você fala, pô, é teatro? Não é teatro? É teatro. Claro que é teatro. Temos ali todos os elementos possíveis dentro do teatro. Mas ele não é o teatro como a gente tem sistematizado que é teatro, né? Principalmente o teatro com referência mais europeia, né? Onde você vai ter, de fato, os personagens, o texto, o início, meio e fim, né? A xenopoesia está muito para romper isso. Está muito no que o Amir, em relação ao teatro, está muito no que o Amir Haddad fala, né? Texto sem literatura, ator sem papel, teatro sem arquitetura, né? Então, a xenopoesia é uma forma da gente romper com tudo isso, né? Então, assim, a arquitetura do Flor do Sol era as falésias, o mar, os coqueiros, era o mundo, né? O cenário do Flor do Sol era o mundo naquele momento, né? Aquele mundo ali, né? Mas o que não impede desse mundo aparecer em outros. Porque quando você está na Itália, o mundo estava com vocês, né? A poesia das falésias, da Redonda, estava lá, né? Então, quer dizer, ela também não é presa né, aquele local, ou ao nosso fazer aqui, da rua periférica. Né? Isso. Que é uma questão que a gente ficou pensando, né? Quando a gente se deu, voltando lá, a história da escrita, né? Se pegou nesse lugar, pô, mas como que a gente troca isso com outros grupos, né? Como que a gente passa isso, que é tão maravilhoso que a gente tá... É como, assim, eu, enquanto
professora de yoga, quando a gente conhece o yoga, é algo que é tão bacana para o nosso corpo, para a nossa vida, que a gente quer logo trocar isso com o outro, né? O mesmo acontece com a cenopoesia. Eu quero logo que, por mais pessoas tenham acesso àquilo. Mas como não cair na armadilha da né? De conceituar, né? Porque às vezes eu invento palavras. De dar conceitos, sistematizar aquilo. Né? Aquilo que você fala, é necessário o estudo ele é muito importante, né? As teses, as defesas de doutorado, as dissertações que foram feitas, né? Elas nos ajudaram muito na construção do nosso pensamento, né? Eu preciso, até agora, a rever, depois de todo o acúmulo de trajetória que a gente fez, reler um pouco mais a tese da Josi, da Vera, né? Isso. Esqueci o nome dela. Da Nicole, que são as três primeiras que chegaram assim, né? Que muito essenciais, né? Foram importantes, né? E diz um caminho, assim, né? Colocou-se o que é cenopoesia, mas elas não foram engavetadas, né? Então, assim, acho que você tem essa preocupação, quando fala do Rai, é isso, é você se colocar como sendo poeta na defesa... Onde você está, né? Na defesa de uma escrita, né? E a gente teve o máximo de cuidado com isso, né? Primeiro, que a gente tinha a cenopoesia como um modo de ser, né, nesse momento, né? E aí, como é que a gente colocava isso no papel? Senão ia virar simplesmente literatura, né? Isso. É porque, às vezes, assim, a escrita científica, ela quer que as realidades se encaixem nas teorias já prontas, né? Existe uma certa dominação de algumas epistemologias, né? Principalmente as epistemologias do norte, que acaba que dominando as interpretações nas análises científicas. Eu acho que uma escrita sobre a cenopoesia seria justamente essa ruptura, né, com esse formato, de fazer com que a teoria encaixe mais, de dialogar com essas outras possibilidades, sem se render a elas, né, sem se deixar que existe a verdade já pronta e a gente vamos encaixar aqui a experiência poética em algum grande autor, algum grande filósofo, algum grande escritor. Não seria essa a proposta, seria porque a cenopoesia em si já tem uma grande potência, já é muito potente, muito rica. Você pegar, por exemplo, os livros de Rai, né, assim, tudo que já está escrito, ali é uma profundidade enorme. A gente lê, relê, e mesmo quem está inserido, às vezes se questiona, se pergunta, e quando eu assim, me preocupo com eu me preocupo com uma escrita assim em outros espaços, na academia, por exemplo, é para que a gente possa poder utilizar esses termos que é da cenopoesia, que a cenopoesia traz, e poder brincar com eles, poder utilizá-los de formas mais claras entre as pessoas, porque isso é uma forma estratégica de conseguir políticas, né? Políticas culturais, políticas mais participativas, né? Mais criativas, porque infelizmente, assim, em alguns espaços a gente não consegue dialogar, né? Assim, a gente acaba que às vezes também perdendo algumas possibilidades, né? Algumas possibilidades, não porque a gente tenha esse desejo de expansão ou de dominação ou de ser um projeto hegemônico, uma proposta hegemônica, totalmente o contrário. Mas a partir do momento em que a gente pode formular alguns conceitos, algumas coisas, você dá possibilidade de mobilizar aquele termo em outros espaços, né? Você pode mobilizar aquele conhecimento de outras formas, com outras pessoas, sem necessariamente ser uma repetição. E depois a gente pode dizer que é diferente, que não era daquele jeito, né? Que porque a gente acrescenta-se. Eu acho que os grandes conhecimentos, os grandes estudos, os grandes conceitos, eles puderam ser reformulados sem necessariamente dizer que foi um erro, né? Mas que pôde se aprofundar, pôde se amadurecer determinados aspectos, né? Determinadas questões, e que
depois e que depois ele vai se reformulando, como a vida, né? Como a vida é dinâmica, como a vida é viva, como é fluida, como é dinâmica, as coisas vão mudando, né? E eu acho que não deve ter muito esse medo, a gente não deve ter muito esse medo de escrever, né? De poder se utilizar desse recurso para tornar a cenopoesia dar à cenopoesia tudo que ela merece. Eu acho que é um desejo particular, né, de tornar, porque eu acho assim que a cenopoesia tão potente, né, como ela transformou a vida, as nossas vidas, e nos deu essas possibilidades de sermos, né, quem somos, como a arte em todo ser, como o Josi fala, de ser a arte em todo ser, de ser esse transbordamento, essa alegria, essa potência alegre de vida, a gente quer que chegue para o maior número de pessoas, esse mundo, né, esse nosso micromundo. A gente quer que contagie todas as pessoas que estão entristecidas, que estão engaioladas, como o texto dos Sinopoetas Passagens, que estão oprimidas, que estão lá contidas, que estão, né, em sofrimento. A gente quer que a sinopoesia chegue e faça isso. Mas alguns espaços mais duros, exige que a gente se coloque, né, de uma forma em que tem acesso a isso. E a academia é esse espaço. Ela tem uma linguagem muito própria, um modo de ser, algumas regras que devem ser seguidas para que você encontre essa brecha, para que você possa ter essa possibilidade. Então, se a conceituação é uma necessidade para aquele momento, para aquele lugar, que se faça por esse motivo, né, que deixe claro por esse motivo, por essa necessidade, não pela sinopoesia em si, ter essa carência, ou essa necessidade. Eu como penso, não é a gente colocar a cenopoesia como objeto de estudo, né? Ah, vou fazer um objeto de estudo da cenopoesia. Não. É colocar, talvez, os conceitos acadêmicos sobre objetos cenopoéticos, né? De colocar a cenopoesia, por exemplo, olha, vamos olhar a academia, vamos olhar toda essa contextualização de forma cenopoética. O que a gente pode tirar disso? Por exemplo, um método cenopoético de pesquisa. O que seria um método cenopoético de pesquisa? Que elementos seriam um método cenopoético de pesquisar? Como fazer uma pesquisa cenopoética? Nós poderíamos cunhar diversas possibilidades de escritas sobre isso. É bem isso mesmo. E aí eu também... Como é feito o convite, né? Como é feito o convite, né? Academia, como é que você... Né? Como você chega aí? Como a Lu colocou, Cleide, e você também puxa um pouco, eu também me sinto responsável por isso, no sentido de dizer assim, poxa, a gente aprendeu, a gente trilhou um caminho que me fez tão bem, que fez tão bem aos meus companheiros de trabalho, minhas companheiras de vida. Minhas né? companheiras? Não, minha companheira de vida. Depois o Jadiel vai editar e vai tirar esse trecho assim, aí ele vai deixar só isso, né? É isso, você se lança a mão, toma a mão de um aprendizado, de um conhecimento, e você quer colocar aquilo para frente, né? Como já dito, né? Acho que isso é freiriano, quando você fala, pô, conhecimento nenhum é conhecimento se você pega aquilo e guarda para você. Ele só possa ser conhecimento a partir do momento que você troca e você vê também isso, né? Que, poxa vida, com certeza, se a gente olhar o que a gente construiu, a gente vai olhar alguma coisa agora, mas olha só, poderíamos ter feito isso de outra forma, vamos refazer isso agora, né? Então, é muito nessa necessidade nossa, por isso que a construção desses encontros sendo poéticos, né? Aproveitando esse momento de quarentena, aproveitando que as ferramentas estão nos dando essa possibilidade, né? De deixar isso de alguma forma registrado, que essa conversa e algum trecho dela sirva para alguém que queira entender um pouco mais do que é sinopoesia, pelo menos ter elementos para tal. Aceitar o convite. A gente consegue fazer a leitura? O Jadiel comunica que a live vai estar na íntegra disponível lá no canal da Sinopoesia, que eu acho que assim, é um canal criado, né,
tem 2 vídeos lá do Rai falando do Lâminas, né, trechos do Lâminas. Eu acho que é um canal que a gente poderíamos concentrar as nossas ações ali, né? É o Buraco, né? Fazendo esses encontros, colocar lá e depois... Conversas com o Buraco. Conversas com o Buraco. É um item. Temos tantas pessoas já por esse Brasil afora que estão sensibilizados com a ideia da cinepoesia e também, né, com uma ferramenta de cuidado, né? É o momento da gente se cuidar agora com todo esse mundo que está apresentado aí fora. Como a gente está de tempo? Tudo bem, 1h10. Dá tempo da gente fazer uma... A gente tinha sugerido de fazer um trecho, trocar um pouco do seu escrito. Você acha possível? Acho que a gente pode ir escolhendo algumas... Eu gostaria dessa... tem um poema aqui do Rai. Deixa eu voltar aqui. Eu queria pegar do Revoada, o ato 3. Da Revoada. Aqui, vê aí qual que você quer, mas eu pensei da gente também fazer na Revoada, a partir do ato 3, a gente lê o ato 3. O ato 3 eu acho bem legal. Tudo é legal, né? Que eu acho que vai ficar muito comprido. Tem esse aqui, ó. Ao acordar sonhando, entrevejo o sol. Vocês se localizam aí? Depois da cantiga. Qual ato? A nossa história é tão antiga. É que eu fui o primeiro. O Edson bagunçou todo o texto aqui, meu. Você tem essa mania, né? Acho que é na página 3. Aqui. Achei. Achou. Ao acordar sonhando, entrevejo o sol, a beleza do tempo que está por vir. Me extasio a blasfemado capital, enfim do Deus de 1000 falsos milagres. A beleza do tempo que está por vir. A beleza do tempo que está por vir. Creio em milhões de micromundos, de seres livres a interagir em redes, instaurando a vida a demolir seus medos, a desmentir o ódio e o poder global. Seres livres a interagir em redes. Livres a interagir em redes. Seres livres a interagir. Descobrir em nós N universos, nos labirintos, inúmeras saídas, ainda que se pilhem longe e difíceis, o ser se move enquanto muta a vida. Nos labirintos, inúmeras saídas. Viu? O tempo de ser já é. O tempo de já ser. é. Alguém revelou, ó. Não sei quem foi você aí, Cleiton. Alguém revelou para mim. Aonde for o ser se libertar, o amor sempre será fim e meio e fim. E fim. O tempo de ser já é. O tempo de ser já é. O tempo de ser já é, gatinho que derrubou tudo aqui. Já que Estou ouvindo aplausos, obrigada. A gente tem uma coisa que essas trocas, essas conversas, elas nunca vão substituir, que é a espontaneidade do momento presente, né? Ela vai ser sempre essa coisa gravada, né? Com um afeto de uma forma diferente, né? Então, assim, não vejo a hora de sair, né, e poder gritar no mundo aí, o tempo de ser já é. O tempo de ser já é. Cadê do ato 3 aqui? É isso, o ato 3. Cadê ele? Tem que ser aqui, ato 3. Quando ele começa, a ideia que a gente começou falando de ritual, né? E engraçado que eu estava pensando muito, a gente falando sobre esse corpo como é que molda? Molda a partir da argila, molda a partir da fumaça que sai do carro, né? Então, a cenopoesia vem desmoldar, né? Molda, desmolda. Então, eu acho que
esse ato 3 que se intitula A Cenopoesia Liberta, antes de tudo, né? Uhum. Achei ela interessante. E se propõe a abrir com a música, né? Tem essa música, Lu? Que, né? Até parece brincadeira. Da linguagem ao pensamento, esse toque, essa função, nosso ato indevitável, passa como um ritual, de geração em geração. Cadê o tambor? Mas parece brincadeira, da linguagem ao pensamento. É fortíssimo essa, da linguagem ao pensamento. Uhum. Aí, no ato 3, assim, a gente tinha pensado, que tem essa canção aí, Acorda, que terminaria o ato 2, aí como a gente não, lá no encontro em Mataraca, a gente não ia saber se o ato ia ser no mesmo momento ou ia ser em outro espaço, aí começaria com essa canção, que é uma canção, uma crítica, foi uma canção que eu fiz para um espetáculo do Flor do Sol, que era sobre essa questão da privatização dos espaços públicos, como a praia, como as fontes de água, né, como essa questão da força que o capitalismo tem no mundo, né, no mundo global. E aí a gente cantava uma canção que diz justamente isso: querem te pisar e te fazer menor, querem te roubar o que tens de melhor. Acorda. 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 Querem tua arte para te desertar, querem toda parte do planeta, a terra e mar. Querem nossos corpos, objetos tortos, querem nosso gosto comercializar, mas não dá, não dá, mas não dá. Querem nossa história morta sem memória, querem nosso rosto morto, slogan tosco, não dá, não dá, mas não dá. Acorda! Acorda. Acorda. Segue aí, sendo poeta. Corpos dóceis. Corpos dóceis se ajustam aos limites das imposições, reproduções, assimilando suas ficções nada explicativas. Corpos subversivos extrapolam fronteiras das regulações, normalizações, desmascarando suas ficções performativas. Ao corpo periférico, bala no... Ao corpo rebelde, eletrochoque manicômio. Aí, Vitor, por Deus. Vitor! Estão loucos! Ao corpo dócil, trabalho até os 80 anos. Sendo poeta. Sendo poeta. Acabou? 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 Acabou a live, Edson? Acabou? Acabou. Acabou? Não. Essa luta não pode terminar. Essa live ainda não vai parar. Não. Enquanto houver tesão pelo terror, enquanto prevalecer embustes contra o amor, nossa luta não pode terminar. Nossa luta não pode terminar. Enquanto houver monólogo, enquanto o prólogo for falso, enquanto a palavra ficar no cadafalso, nossa luta não pode terminar. Enquanto a mídia for Deus, enquanto Deus for só por nós, enquanto Deus não for Deus, enquanto nós não for realmente nós, nossa luta não pode terminar. Enquanto o homem agir de má fé,
enquanto Hitlers, Bushes, Bins, Saddams no mundo houver, nossa luta... Bozos, enquanto Bozos no mundo houver, nossa luta não pode terminar. Pode terminar. Enquanto a vida for só pó, enquanto a paz se confundir com tudo, com lodo, lucro, enquanto os fins do imperador justificarem o fim de todos, nossa luta não pode terminar. Muito bom. É foda, hein? Parece, ela escreveu hoje, foi desses tempos. Rai Lima. É quase um tempos. manifesto, né? É um manifesto sendo poético para tempos de pandemia, né? Nossa luta não pode terminar. Né? Tempos de lutas, né? Tempo de lutas, né? Nossa luta não pode terminar. Acho que estamos todos e todas de alguma forma conectados pela Senopoesia. Eu sempre usava um termo para falar dessa coisa que a Senopoeta te contagia, né? E aí eu falava, isso pegava muito do Amir Haddad, que a poesia te contamina e tal. Aí um dia a Vera falou, né, com aquele jeito dela, delicado, não, menino, contamina, não, né? Vamos achar outra coisa, né? Claro que o termo contaminação está tão em voga hoje. E ela, né? tinha razão, para mostrar que ela tinha razão. Né? Então você não encontra ainda. Não é bom. Talvez tem vírus demais não circulando. Mas essa Senopoesia colocada como micro-universos, aquilo que eu falei, né? Que a fala do Rai é nesse lugar. Né? Quando ele se coloca a falar de Senopoesia, é uma bomba atômica que explode em diversos universos em você, e você observa que esses universos são seus, estavam em você, né? Então, essa é uma reflexão que eu tenho. Quem é o Rai Lima? Rai Lima é esse cara que provoca esse momento, né? E acho que é isso. Você, sendo poeta, você vai ali fazendo ligações com outros, né? A gente tem um grande prazer de ter no grupo, né, pessoas que embarcaram, né, compraram, acreditaram nesse momento senopoético que o grupo atravessou, né, e teve a Senopoesia como referência para todos os trabalhos, tanto o nosso trabalho artístico quanto os nossos trabalhos pessoais, o nosso trabalho de labuta diária de cada um, né. Eu vejo a Lucélia trazendo isso para o yoga, né, em conversas com os outros, Misael, Nathalie, Luísa, a Elisete, que também ordenou, todos de alguma forma têm esse olhar, né? Falar, eu estou fazendo isso, mas a Senopoesia está presente aqui, né? E é muito isso, né? Da gente se colocar em estado senopoético, né? Nesse lugar de rito permanente, né? Uhum. O Edson, Lu. Oi. Vocês conhecem essa música do Jadiel? Está na página... Cadê qual o seu? Carta maior, qual Deus? Não sei se vocês conhecem a música do Jadiel, belíssima, está na página 9. É capaz, mas puxa aí. Cadê? Mas onde você está? Onde está com a página? A gente incluiu no roteiro essa canção a nossa ida para Mataraca foi muito engraçada. Eu ia no carro, Jadiel, Carla Demoli e Clarice. Aí inúmeras placas, era só 99, aí passava o celular, era 999. A gente foi rindo até da Paraíba, porque a gente não suportava mais tanto 9. Aí vamos pensar alguma coisa produtiva assim sobre o espetáculo, vamos passar o texto, né? A gente tudo vinha aí do meio do espetáculo não tem o apagão, que assim, alô, quem está falando? Alô, quem está falando, né? O apagão de Rai Lima, que é um texto de Rai Lima. Aí a gente foi dizer, alô, aí Jadiel, que número é esse? 999. O 9, e quando a gente chegou em Mataraca, aí
qual quarto vocês vão ficar? Do quarto 9, a gente criou uma brincadeira. Aí, no meio dessa brincadeira, a gente, vamos fazer uma coisa séria, né? Vamos pensar aqui umas mudanças no texto, colocar algumas coisas. Aí Jadiel cantou essa música, a gente já conhecia assim, por alto, não estava previsto que a gente ia incluir, e a gente resolveu incluir. É uma música belíssima do Jadiel, né? Qual carta maior, qual Deus, Rei Imperador dirá, o jeito, melhor sabor, para gosto de tanta gente. Venha me dizer você, como poderá de ser a verdade de uma mesma tela, servir de espelho ou janela, para rostos tão diferentes. Se a estrela menor não for nada de novo ao sol no céu, também poderá compor, mesmo com tudo dito, escrito inclusive isto, à luz do próprio repente. Vadeia, cabocla, toca teu tambor, cabocla. Ninguém canta por você, ninguém dança por você. Vadeia, cabocla. O final, lembra da nossa, no nosso retiro? Nossa imersão, ele cantou essa música. Ninguém canta por você, ninguém vadeia por você. Ninguém dança por você. Ninguém dança por você. Até que esse Jadielzinho faz umas coisas interessantes, não é? Né? Né? Querido Cleito, eu acho que... pena que a Clarice não conseguiu entrar. A Clarice, ela acompanhou aqui na live. Bom, a gente agradece a todo mundo que passou por aqui, né? Muita gente bonita aqui. Josi... João José, a Clarice, a Navegante, o próprio Jadiel. Aqui eu não vejo as... não vê aí? Eugênia. A Eugênia. Loriane. Paloma. Tá com saudades, a gente também. Nathalie, a gente com saudade de você, Nathalie. A Luísa também estava acompanhando lá pelo Face. Então, todos e todas, né? Acho que, de alguma forma, a gente acaba se conectando para esse momento, né? Uma forma de alimentar, diminuir a distância. De alimentar, né? Uma forma de nos alimentar, nos fazer, pelo menos, conectados, né? Sinto paz no coração. Alegria de viver. Sinto paz no coração, alegria para valer. Então a gente queria terminar assim, né? Me encho de poesia, invento meu viver. Isso aí. Aí na música final, a música final do texto, a última, é uma música da Regina. Regina, família. A família. Essa música, eu coloquei até aí a nota de rodapé. Canção Ciranda da Rede. Canção de Regina Lima. Vamos terminar, então, esse encontro virtual, né? Vai ficar lá na página do Senopoeta, né? do YouTube. A gente se encerra, né? Valeu pelo papo, acho que temos muitas histórias que se conectam, né? E vamos encerrar com essa última música, então? Os dias que fazem. Não, lá embaixo. Eu fui parar. Cadê? Eu fui para a lagoa, lá tem muitos peixes, não consigo pescar. Tem aí? Tem. A minha rede não é rede de pesca, ela é uma rede de balançar. A minha rede não é rede de pesca, ela é uma rede de balançar. É uma cantiga.
Nossas redes não são rede de pescas, as nossas redes virtuais também não são redes de pescas. É uma rede de afeto, é uma rede que sirva para a gente balançar os nossos corações. Que coisa uma rede de micro-universos que se articulam, se encontram, né? Mesmo que seja virtualmente, como agora, São Paulo e Capuí, Ceará, mas é uma rede. Bom, obrigado por aceitar o convite, né? Acompanha a gente nas nossas redes, né? E todos e todas também que acompanharam aqui, né? Valeu mesmo. Grande beijo. Beijo, queridos. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Prazer inenarrável. Valeu. Aí, semana que vem, a gente procura também conversar com outro grupo, e aí se puder acompanhar e também... com certeza. Beijão. Viva a Halima. Beijo, gente. Quem acompanha pelo Facebook, obrigado. Beijo, Face. Tchau, querido. Tchau, queridos. Tchau.